Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, você de casa, boa noite, uma boa noite de segunda-feira para o senhor, para a senhora que tem nos acompanhado aqui todas as noites. Estamos aqui sempre de segunda a sexta-feira, mas para você também que pela primeira vez está acompanhando ou assistindo aí o programa Cristo, a Verdade que Liberta. Eu sou o pastor Ivair Diniz, um dos pastores da equipe do apóstolo Jair de Oliveira, e juntos com você iremos nesta noite nos alimentar da palavra de Deus, nos fortalecer através de uma história de fé e no final termos juntos o momento da oração. Eu tenho um texto da Bíblia e eu preciso ler esse texto para você que está em casa. Está registrado no Evangelho, na verdade no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 26, quando o próprio Deus disse ao seu povo: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus. Porém, a maldição, se não ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus. E depois o próprio Deus, ele completa e diz: escolha, pois, a vida para que vivas. Sabemos que o ser humano é fruto das suas escolhas. Hoje nós vivemos a colheita daquilo que plantamos lá atrás, do que semeamos lá atrás, das escolhas que fizemos alguns anos atrás. Escolha do nosso cônjuge, escolha da faculdade onde estudamos, escolha da vida que decidimos viver ao lado de determinadas pessoas. Na verdade, o ser humano, ele é uma somatória das suas escolhas. Esse período que aproxima-se das eleições agora, do dia 2 de outubro, é um exemplo. Você, quando for votar, você vai ter lá centenas de candidatos e ali você vai poder exercer o seu direito de cidadão e escolher candidatos. São escolhas. Quando você vai numa loja comprar uma roupa, você escolhe. Quando você vai no mercado comprar alguma coisa de alimento, você escolhe. Somos frutos das nossas escolhas. Só que há escolhas que são fundamentais para a vida, para o sucesso ou para o fracasso de um ser humano. O próprio Deus, falando ao seu povo, o povo de Israel, ele diz: eu coloco diante de você dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E Deus deixa muito claro quais seriam esses dois caminhos. Deus diz: o caminho da bênção, se vocês ouvirem e obedecerem os meus mandamentos. O caminho da maldição, se vocês não ouvirem e não obedecerem aos meus mandamentos. E depois o próprio Deus encerra dizendo: escolha, pois, a vida para que vivas. Você em casa, você precisa fazer escolhas. É inevitável. Você precisa fazer escolhas. Desde as mais pequenas, daquilo que você vai almoçar, daquilo que você vai jantar, até as opções que vai definir ou que irão definir a sua eternidade com Deus. Decisões que tomamos aqui fazem toda a diferença na nossa vida. Quais têm sido as suas escolhas dos últimos dias? Os amigos, o trabalho, o lazer, a alimentação, nas eleições, os seus candidatos? Quais têm sido as suas escolhas? E agora eu te faço uma pergunta mais incisiva. Qual Deus você escolheu servir? Qual Senhor, qual reino você escolheu participar? O reino de Deus, o reino da luz ou o reino das trevas? E fechando, o próprio Deus nos ensina que o ser humano, ele é confrontado com uma verdade entre escolher viver na mentira ou viver na verdade, viver na luz ou viver nas trevas. A escolha é sua. Escolha Jesus.
escolha o reino de Deus. Abra mão do que for preciso, mas se volte para Jesus. Se entregue a Ele. Quem sabe nós estamos falando agora com alguém que um dia escolheu Jesus, mas por alguma razão abriu mão dessa escolha e voltou para a sarjeta, voltou para o pecado, voltou para a lama de onde um dia você saiu. Eu queria te dar um conselho: volte para Cristo. Faça a escolha que vai te dar vida. Faça a escolha que vai te trazer salvação eterna. Abra mão do que for preciso, mas não abra mão de escolher Deus a cada dia, de escolher Jesus a cada dia. Coloco diante de você dois caminhos, o Senhor diz: o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Qual caminho você deve escolher? O caminho é Jesus. Escolha Ele e seja feliz. Eu trago para você de casa mais uma história de fé, mais um testemunho, alguém que encontrou Jesus e que fez a escolha certa. Escolheu Cristo, escolheu a verdade, escolheu Deus. E essa escolha trouxe resultados extraordinários para a sua vida. Aí na sua casa, mais uma história de fé para você. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Bom, a história de fé de hoje, nós estamos em Ponte Nova, estado de Minas Gerais. Eu vou conversar com o Anderson, e o Anderson tem uma história de fé da libertação espiritual da sua esposa. Anderson, o que foi que acontecia com a sua esposa? Minha esposa, ela tinha possessão demoníaca dentro de casa. Eu ali até então achei que ela estava ficando doida, esquizofrênica, né? E procuramos ali, né, a medicina ali para tentar resolver o problema dela, e ali medicação, medicamento, e nada resolveu. Aparentemente era loucura. Você imaginou que podia ser alguma coisa nesse sentido? Loucura. Uma doença mental. Uma doença mental. Até então eu não acreditava nisso também, né? Eu não acreditava em possessão demoníaca. Para mim, o pessoal que caía na igreja evangélica, esse negócio era tudo, né, pago, era tudo ali um teatro, né? Teve uma vez que ela passou mal, né? E começou a sair uma gosma da boca dela, né? E essa gosma não parava de sair da boca dela. E começou a sair aquele tanto de gosma da boca dela, que saindo aqui, agora eu falei: gente, de onde tá vindo essa gosma? E ali eu vi que era algo de outro mundo, não era deste mundo. Ali eu percebi ali que eu precisava de um outro tipo de ajuda. Mas e aí, Anderson, como é que você conseguia lidar com essa situação dentro de casa? Rapaz, era um terror, era uma coisa que causou sofrimento, né, para minha menina tinha 4 anos na época, né, presenciou isso tudo. Não entendia nada. Não entendia nada, nem, né, a gente entendia, né, a família dela também, né. E o que eu fiz? Eu mudei para casa da minha mãe com ela, né? Porque ali tinha pessoas ali para cuidar dela, tinha que ficar, porque o demônio manifestava nela e falava que ia esperar todo mundo dormir à noite, passar a faca no pescoço de todo mundo. Falava na boca dela? Falava na boca dela. E ali a gente escondia, né, o material pontudo, faca, não ficava nada assim às vistas, entendeu? Então foi momentos de sofrimento, momento de uma peleja grande, mas grande mesmo. Chegou a procurar ajuda em algum lugar? Bati em várias portas. Que tipo de portas? Eu fui, em primeiro lugar, eu fui num centro espírita, né? Fizemos tudo que eles pediram para fazer, reamos a oferenda que eles pediram, levamos o que eles pediram, e ali não adiantou nada, né? E tentou enganar um pouco a gente, porque eu creio que ali Deus já tinha um propósito na vida da gente, né? Aí tentou enganar um pouco, né? Não, ficou curada, tá tudo certo, mas ali quando voltou pior do que antes, né? Anteriormente, ela sentia quando estava chegando, né? Aqueles demônios, aquela entidade maligna. Ao invés de melhorar, piorou. Não, piorou. Ela não passou a sentir mais quando estava chegando. Então a gente não sabia se era ela ou se era a entidade que estava nela. E de vez em quando a entidade ainda fingia que era ela. E ficava trocando ideia, ficava batendo papo. Só que apenas eu e a minha irmã sentia, né? A gente, tipo assim, que sentia que não era ela. Tinha vezes que minha mãe ficava conversando, ou minha outra irmã ficava conversando com ela. Não era ela. Era ela, era o demônio, não era ela.
não era ela. O que acontece? Um belo dia, na minha casa, né? A gente estava fazendo um churrasco na minha casa, na casa dos meus pais, e ali já tinha um bom tempo que ela não passava mal. E de repente, nesse churrasco, né, a casa cheia, os familiares em casa, ela foi e passou mal. E quebrando tudo, e aquele negócio todo, e todo mundo, né, a pessoa que não entende, tem medo, né? A gente tem medo do que a gente não conhece, né? Do que a gente não entende. E ali nós chamamos uma mulher, né, que é de espírito também, e era conhecida da família, entendeu? Era amiga da família, ela mexia com cartomante, com tarô e benzia, esses negócios, entendeu? Aí nós chamamos essa mulher, que era amiga da família. Aí ela chegou, né, rezou, orou, e ali ela falou assim comigo, falou, olha, o que tá nela eu não consigo tirar, não. Aí falou assim, vocês vão atrás de um pastor. Aí chegou na casa do pastor, já era noite, né? E ali, na que a minha irmã chegou desesperada, olhou assim e falou assim, mas onde vocês moram? Ah, nós moramos aqui, no final da rua aqui, tal, não sei qual que é o nome e tal. Falei, daqui a pouquinho nós estamos chegando lá. Aí eles foram lá, né? Ela estava... o inimigo é tão astuto e oportunista, né? Que quando ele entrou na porta, o demônio fingiu ali que era ela. Fingiu que era ela e tal. E ali, não, sou eu, tal, não sei o quê, eu que tô aqui, tal, não sei o quê, não sei o quê, tal. Aí, na hora que ele chegou na porta, aí o pessoal já estava falando, não, melhorou, tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pastor olhou assim e falou, não é ela, não. Aí já deu com a gargalhada, a gente começou a rir. O pastor teve discernimento que o espírito estava ali. Aí ele falou, não é ela, não, o demônio tá aí. É o demônio, não é ela, não. Começou a orar. Aí falou, orou, né, mandou embora ali, em poucos minutos, em nome de Jesus, expulsou. Aí né, eu já estava desesperado já com aquela situação, né? Aí comecei a conversar com ele, falei, pastor, já fui em tudo que é lugar, cara. Fui no centro espírita, fui em padre exorcista, fui em benzedeira, fui em tudo quanto é lugar e as coisas estão só piorando. Aí ele olhou dentro do meu olho e falou comigo assim, Jesus liberta ela. Eu falei, me garante? Você me dá uma garantia? Aí ele falou assim, te dou, Jesus liberta ela. E aí eu comecei a frequentar, né, os cultos. Todos os cultos ela manifestava, até no louvor ela manifestava. Chegava nos cultos, ela... Todos os cultos manifestava e era legião mesmo de demônios, né, demônio de olho aberto. Né, se o cara não tivesse a vida consagrada ali, passava perda, entendeu? A penúltima vez, o demônio manifestou nela, Deus revelou para um evangelista aqui da igreja que o que estava... né, fortalecendo esse demônio, estava dentro da minha casa. Tinha um objeto dentro da minha casa fortalecendo esse demônio, não estava deixando ele embora. Aí eles falaram, vamos ter que fazer um culto na sua casa. Aí os irmãos aqui reuniram a equipe, foi lá em casa fazer o culto, fizemos o culto lá. Aí Deus revelou para um outro irmão lá que estava lá, né? Fui até meu discipulador, pastor hoje. Ele falou comigo assim, falou, olha, em 2 dias você vai achar que está consagrado esse demônio na sua casa. Parão, no segundo dia certinho, nós achamos uma rosa seca dentro do guarda-roupa dela, no meio das roupas dela. Tinha sido presente que ela tinha ganhado. Não, alguém colocou, né? Alguém colocou. Alguém conhecido que tem acesso à minha casa, né? Que tinha acesso à minha casa. Ela não tinha conhecimento disso? Não, na verdade, essa rosa, né? A gente não via a rosa, a gente não viu a rosa, né? Até, né, através das orações dos irmãos, através ali do clamor a Deus, que Deus revelou essa roupa. Porque até então ela pegava a roupa no guarda-roupa. Nunca tinha visto a roupa, a rosa. Você falou comigo que foi feito um trabalho de feitiçaria contra ela. Macumbaria. Aí, essa foi a penúltima vez que ele confessou, que Deus revelou que tinha esse objeto, né? Aí nós fizemos o culto, achamos o objeto, trazemos o objeto para a igreja, aí no dia aqui do culto ele manifestou na igreja. Aí, como mais desgraçado, tiraram minha rosa do lugar, mais desgraçado, xingando ali, tava... Espírito falando na boca dela. Aí ele manifestou essa última vez, aí já manifestou sem força nenhuma. Aí já manifestou falando que não ia voltar mais, que o homem de branco tinha tirado todas as forças dele. Ele falou, eu não volto mais, o homem de branco tirou todas as minhas forças. Esse homem de branco era Jesus. Jesus Cristo.
E nunca mais. Nunca mais, pastor, não dá seu grito de derrota. Anderson hoje é um pastor dessa igreja, um casal que serve a Deus. Amém. Há 13 anos atrás, Amém. Escravos, oprimidos e perturbados, tanto ela quanto ele, porque ele estava envolvido emocionalmente, mas hoje é uma história de fé linda de libertação. O poder de Deus transformando Aleluia. E libertando pessoas. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Jesus é a verdade que me liberta, me libertou e eu tenho certeza que vai libertar muitas e muitas pessoas, né? Basta a gente estar propagando e falando desse amor maravilhoso. Jesus nos ama. Amém? Tem bênção para nós. Amém? E eu trago o apóstolo Jair de Oliveira em mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Acompanhe. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Eu quero compartilhar aqui hoje uma mensagem em um texto que acredito que todos aqui conhecem de cor. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Vamos meditar naquele texto intitulado A Oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Vamos ler o texto. Mateus 6, a partir do 9. Podemos? Não tem o telão, mas vamos lê-lo agora. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, no Antigo Testamento, você não vai encontrar nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum patriarca chamando Deus de Pai. Pelo contrário, era ensinado chamar Deus de o Eterno, o Todo-Poderoso, El Shaddai, El Elyon, o Deus Altíssimo, mas nunca de Pai no Antigo Testamento. A relação entre o povo eleito e o Deus eterno na antiga aliança era um relacionamento um tanto quanto difícil, distante, e que metia medo muitas vezes. Verdade ou não? Verdade. Quando Deus se manifestou no Monte Sinai, lembra? A glória dele, o poder dele, a presença dele veio sobre o Sinai. E a Bíblia diz que o monte, a montanha toda, aquela cordilheira toda, estremecia, fumegava. E um som de uma buzina
estridente ia aumentando de intensidade. E o povo, perna para quem tem. Está escrito ou não? Está escrito. E o povo disse a Moisés: que fale o Senhor contigo, e tu falarás conosco. Havia pavor pela manifestação assombrosa. Quando você olha para o tabernáculo de Moisés, você vai ver que o acesso era restrito. Apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia de Yom Kippur, é que ele tinha acesso ao Santíssimo, ao lugar santo, mas nunca entrava ali sem antes fazer um processo de purificação. E mesmo assim entrava com as suas vestes sacerdotais, com uma corda amarrada na cinta, e havia campainhas na orla das suas vestes. Sabe para quê e por quê? Porque se ele entrasse lá em pecado, ele seria fulminado. E para que serviria a corda? Para puxar o corpo morto do sumo. Porque se alguém entrasse para tirar o corpo, estando em pecado, Xavier, morreria também. Então, irmãos, imagine como era difícil a relação da criatura com o Criador, do povo da aliança com Deus eterno. Você lembra de Uzá, quando a arca estava sendo transportada, e a arca representava a presença de Deus, quando os bois tropeçaram, e a arca ia caindo, Uzá, com boa intenção, coitado, botou a mão para segurar a arca, e era um relacionamento difícil no Antigo Testamento. Lei olho por olho, dente por dente. O salário do pecado era a morte literal. Ninguém chamava Deus de pai, muito menos de paizinho. Era um relacionamento distante. Mas um dia, o Pai Celeste disse: vou me aproximar, vou me achegar. A iniciativa foi dele. Vou me aproximar dos meus. Aleluia! E lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, posso crer, fizeram uma reunião. E Filipenses capítulo 2 retrata bem isso. Deus Filho aceitou a missão, esvaziou-se da glória celeste, desceu e encarnou por obra do Espírito no ventre de uma moça crente chamada Maria, lá na aldeia de Nazaré da Galileia. E o Deus eterno, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele vestiu a nossa pele, ele calçou as nossas sandálias, ele se tornou como um de nós. Irmãos, o Deus El Shaddai, o Deus Altíssimo, o Criador e sustentador da vida humana do céu e da terra, agora andando como um humano, como um de nós, era Deus buscando a aproximação com a sua criatura.
E também trazemos pedidos de oração para você que está em casa. Nós temos o nosso WhatsApp 011 97529 4642. E através desse WhatsApp, outros pedidos chegaram até nós e eles vão até você nesta noite. Uma excelente noite para você, querido amigo telespectador. É tão bom estarmos aqui todas as noites no programa Cristo a Verdade que Liberta. E bem-vindo mais uma vez ao quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Nós não podemos ler todos os pedidos aqui, mas eu quero te dizer que todos eles estão conosco na intercessão, no clamor a Deus, porque Ele é a verdade que liberta. E entrou em contato com a gente a Vilma. Ela mora em São Paulo, capital. E ela pede oração pela irmã Rosemary, que quebrou o quadril em 2 lugares e enfrenta uma luta contra um câncer de mama. Vilma, que coisa linda ver uma irmã orando pela outra, pedindo a Deus em prol da sua casa, em prol da sua irmã. Olha, tenha certeza que Jesus vai tocar nos ossos, no sangue, nos nervos, nas juntas, e todos os órgãos e os ossos serão restaurados pelo poder da oração. Creia, e no momento que vamos orar, esteja pertinho dela se for possível, porque tenha certeza que Deus vai operar de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Também pede oração a Sandra, ela mora em São Paulo, capital, e ela fala o seguinte: eu peço oração pela vida do meu esposo, ele está para fazer uma cirurgia da visão, perdeu as 2 por causa da diabetes. Ô Sandra, não se desespere, converse com o seu esposo, porque Jesus já entrou com providência. Sabemos que Jesus ele pode usar também a medicina, porque ele capacitou os médicos. Mas também nós cremos no milagre criativo do Senhor, no sobrenatural, porque para Deus nada é impossível. Independente da origem, da causa desse problema na visão, Jesus já vai entrar com providência. E no momento da oração, creia, sabe, impõe as mãos sobre o seu esposo com fé, interceda por ele, porque daqui nós vamos clamar ao Deus vivo e o nome dele está conosco aqui no altar das orações. Convido você de casa agora a parar um momento, vamos juntos falar com Deus. No início do programa, nós falamos sobre escolhas, quando Deus nos coloca diante de nós 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, da vida e da morte. Pare agora um momento, volte-se para Jesus, volte-se para Deus. Quem sabe por alguma razão você se afastou dele, mas nunca é tarde para voltar. Volte hoje, prostre-se aos pés do Senhor, tenha de volta a comunhão com ele. Vamos juntos orar a Deus a partir de agora. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta noite, nos unimos em oração com cada um dos Teus filhos. Buscamos a vida, buscamos a paz, buscamos a alegria que está no Senhor. Buscamos a Tua presença para os nossos corações. E agora, Deus, que o Senhor possa verdadeiramente reinar sobre esta pessoa, reinar neste coração aberto, nesta família que clama e ora ao Senhor nesta noite. Que os Teus filhos sejam envolvidos na Sua presença, tenham paz, tenham alegria, tenham harmonia, tenham vida de Deus, presença de Deus e glória de Deus. Que todo mal saia, que todas as forças opressoras do inferno saiam, que toda força de opressão espiritual caia e que a glória de Deus seja manifestada sobre esta vida. Tristeza saia e a alegria de Deus venha. A fraqueza saia e a força de Deus venha. É o que buscamos em Ti nesta noite. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e que em casa todos digam amém. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.